A força que abre aqui dentro resiste, instiga o meio. O nosso ser tão diverso é um brado contra o medo. Tem gente de todo jeito, e jeito não se discute. Escuta esse amar, discute a diversidade em movimento. Tem gente de todo jeito, e jeito não se discute. Escuta esse amar, discute a diversidade em movimento, em movimento. Em movimento, em movimento. Olá, eu sou Ari Areia, ator, jornalista, militante dos direitos humanos e ativista LGBT. Eu estou aqui nessa semana tocando uma série de conversas com artistas cearenses sobre o seu fazer cultural e sobre a sua militância LGBT. Hoje, a gente vai receber aqui, nessa roda de conversa, a Nicole Costa. Ela é de Iguatu, no Centro-Sul cearense. É secretária escolar, é acadêmica de serviço social lá no IFCE, Campus Iguatu, é DJ, cantora na Bandinja e atriz na companhia Hortaete. Eu acabei de ouvir a pronúncia da companhia. Eu sempre chamo de Hortaete, mas aí se eu estiver falando errado, a Nicole vai me corrigir. Nicole, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Ari, tudo bem, gente? Olá. Obrigada por esse convite, obrigada, Instituto Trilhas, por esse convite. E a pronúncia é Hortaite. Hortaite. E eu tinha na cabeça que era Hortaite, mas eu tenho o impulso de dizer Hortaete, porque é teatro ao contrário, né? Isso. Eu acho genial. Eu tenho, inclusive, um carinho enorme pela galera da companhia. Quero mandar um beijo para a Carlê, para todo mundo que compõe. Estou morrendo de saudade de Iguatu. A gente passou aqui por Senador Pompeu, Quixadá, Tamboril, hoje Iguatu, e todas as lives, todas as conversas, eu falei que estou morrendo de saudade da cidade, mas é porque é muita saudade mesmo. Esse período tá muito complicado. A gente fica com saudade mesmo de muita coisa. Muita coisa. Saudade de fazer teatro, saudade de fazer confusão. Ai, sim. Nicole, e esse teatro, ao contrário, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que o teatro, ele acaba... ele está escondido na palavra e, ao mesmo tempo, ele está se insinuando ali, porque se você der um pouquinho de atenção de trás para frente, você vai ver o teatro. Eu queria começar o nosso papo hoje aqui te perguntando como foi que você... Quando foi que você percebeu, você deu estalo, você falou assim, tem um teatro aqui, essa artista que você né, com essa potência que você traz, quando foi que você percebeu, tipo assim, olha, o meu caminho é mais ou menos por aqui, eu enxergo que o teatro está aqui presente nessa história? Então, acho que como qualquer outro artista, né, que começa, a gente sempre fala que começou na escola, né? Mas eu sempre fui muito artista quando criança, quando eu inventava mentirinhas para minha mãe, né, para a família, quando eu atuava dentro de uma mentira. Mas eu vim me reconhecer enquanto artista, de fato, quando eu vim morar no Iguatu, em 2013. E aí eu comecei a ter contato com a galera das artes, né? Com a galera do teatro, com a galera da música. E aí, em 2014, eu entrei para fazer parte de uma companhia, da primeira companhia que eu fiz parte, através de um convite do diretor da época. E aí, a partir disso, eu comecei a me inserir, de fato, no teatro como atriz, né? Naquela época não era a Nicole, ainda era a outra pessoa, mas eu passei algum tempo nessa companhia. E aí depois eu comecei... dentro dessa companhia eu fiz uma intervenção em um seminário que teve aqui na cidade. Uma intervenção que eu mesma escrevi, que eu mesma atuei, que eu mesma me dirigi. E aí as pessoas começaram a me convidar para apresentar esse texto em alguns lugares. Só que eu estava começando a me incomodar de sempre apresentar o mesmo texto.
então eu comecei a criar os textos. Então, quando eu era convidado para tal seminário, eu fazia uma intervenção voltada para esse seminário, né? Então, eu comecei a fazer, a escrever e a apresentar essas intervenções nesses espaços acadêmicos. E aí eu comecei a me afastar um pouco da companhia para estudar e começar a me apresentar sozinha, vamos assim dizer. Então, com o tempo, a Nicole ela foi sendo a personagem que eu levava para as apresentações, porque eu sempre vi a Nicole como uma personagem muito forte, muito descarada, muito sem vergonha. Então, nas apresentações para o público, eu me transformava. Então, eu dava vida à Nicole. E aí eu comecei a fazer essas intervenções, fui trazendo a realidade, depois de alguns textos, fui trazendo a realidade da população trans, né? Porque nessa época também, caminhando junto com o teatro, eu fui também trilhando e me descobrindo enquanto uma pessoa trans, né? E aí a Nicole, ela passa de ser personagem do teatro e, né, vira o contrário, é quando o teatro vira realidade, né? Quando o teatro quando a minha vida vai encenando esse teatro, mas aí eu percebo que, na verdade, a minha vida é o real. E aí a Nicole, ela passa a usar a sociedade como palco, e aí com o tempo eu passo a apresentar a Nicole como meu nome social, e aí as minhas apresentações vai se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais política, cada vez mais militante, e aí eu trago a população T como centro e como pesquisa e como real. E aí eu começo a me perceber que eu faço parte dessa população, né? Eu começo a me perceber que eu sou uma pessoa trans. E aí eu comecei a me descobrir enquanto pessoa trans, enquanto pessoa não binária. E aí fui me apresentando ainda com os dois nomes, mas com o tempo o teatro ele também foi me ajudando a moldar essa minha performance. E aí me descobri mulher trans. Acho que de tanto trazer a realidade da população trans e de tanto eu começar a mesclar entre personagem e entre pessoa real, eu comecei a perceber que eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui essa mulher, de fato. Mas A tua trajetória artística, então, ela é, tipo assim, essencialmente interligada com a tua trajetória de militante LGBT, não é isso? sim, sim, porque eu achava no teatro bem mais fácil ser a Nicole, porque era bem mais aceitável, já que era uma personagem. Então, no teatro a gente pode ser o que a gente quiser. Então, eu partia sempre desse princípio. No teatro eu posso ser o que eu quiser, então eu vou ser a Nicole. Só que com o tempo, o teatro já não me cabia mais, sabe? Aquele palco já se tornava muito pequeno. Então, eu comecei a perceber que a Nicole não era um personagem, a Nicole era a atriz real. E ela encenava ela de verdade. Então, eu caiu a ficha, nossa, eu sou a Nicole, eu sou uma pessoa trans, eu sou uma mulher trans. E aí eu sempre falo que o teatro ele me ajudou muito nesse processo de me descobrir, né, de me redescobrir enquanto uma pessoa. E aí eu faço parte do Ortite desde 2017, comecei com uma escola de estudo de teatro, que eu fiz parte, que foi ofertado pela companhia, e aí eu recebi o convite de ingressar na companhia, a companhia já vai fazer 22 anos, se eu não me engano, agora em abril, e aí é uma companhia que eu sempre tive um carinho muito enorme, e aí eu recebi esse convite para entrar enquanto atriz na companhia, e aí eu fico muito feliz, né? E estou na companhia desde então. E aí, depois da companhia, veio os outros trabalhos também, né? E aí eu levei meus textos para a companhia, e aí eu comecei a apresentar várias e várias intervenções, saudades imensas de estar num palco com a galera, e depois das apresentações a galera está perguntando quem era a personagem, de quem era a história e tudo isso. Saudade de militar no palco também, de levantar minhas bandeiras de lutas no palco. É Coronavírus não incrível. nos perdoou.
Coronavírus não tem perdão. Não tem, não tem. Nicole, eu estava aqui te ouvindo e fiquei curioso assim sobre se você traz na memória alguma referência ou alguma possibilidade de reconhecimento, de identificação ao longo da tua trajetória, na infância, adolescência, em que você tenha se enxergado naquela referência e tomado aquela referência para você do tipo eu existo, assim, e aí a Nicole, né, foi tomando o seu espaço e se empoderando e se consolidando. E eu queria já linkar com essa provocação uma outra pergunta sobre o impacto da Nicole sobre esta Iguatu, em que você é uma referência para outras gerações e outras pessoas que, a partir de então, passam a se reconhecer, se enxergar na sua performance artística e na sua militância de vida. Então, eu queria fazer essa provocação, para ouvir um pouco mais da tua história. Então, eu sempre tive como referência as mulheres que passaram por minha vida, né? Então, eu sempre trago a força da minha mãe por ser uma mulher nordestina, uma mulher da zona rural, né? Da zona rural de uma cidade pequena. Então, eu sempre fui criada mais na presença da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias, e todas são mulheres muito fortes, né? E todas são mulheres sem vergonhas no sentido bom dessa expressão que ficou tão utilizada de uma maneira tão pejorativa, mas as mulheres da minha família são mulheres maravilhosas, mulheres fortes, e eu trago elas como essa referência para a construção da mulher que eu sou. Na questão de artista, eu vim ter contato, de fato, com o teatro depois que eu vim para o Iguatu, né? Então, de 2013 para trás, eu não tinha contato com teatro, era mais essas questões de escola mesmo, de feira de ciências, de artes, essas coisas, mas eu não tinha contato, assim, de teatro. Mas eu sempre via novelas, eu era muito noveleira, agora eu não sou tanto, né? Eu tenho outras prioridades, vamos assim dizer. E aí eu sempre gostava muito e gosto muito de Fernanda Montenegro, de Denise Fraga. E aí depois que eu vim para Iguatu, tive contato com as LGBT do teatro. E aí acho que para a maioria das pessoas, né, Silvério Pereira é um grande nome, uma grande referência. Desde que eu assisti BR Trans aqui no Iguatu, que eu fiquei assim chocada com como a realidade sendo retratada no teatro choca e alcança muita gente, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a enxergar que eu poderia ocupar os espaços com a minha arte, né, enquanto atriz, para atingir o maior número de pessoas. Então, para mim, Silvério Pereira se tornou uma referência, né, de artista LGBT do teatro. E aí depois eu comecei a fazer as pesquisas, comecei a ver outros coletivos e ter contato com outras atrizes e outros atores. E aí começar a moldar e a perceber o caminho que eu, enquanto atriz, quero trilhar, né? E aí, uma vez conversando com uma das integrantes da companhia Octite, ela falou que a minha forma de fazer teatro é muito militância. Então, a partir do momento em que eu piso no palco, já é a militância que está ali, né? Então, já é um teatro mais de militância mesmo, de reafirmação de existência. Então, eu nunca deixei de trazer a militância, não importa qual seja o texto. Eu acho que o meu corpo já é isso, né? Então, não importa qual seja o texto que eu vou estar encenando, a militância sempre vai estar ali comigo. E aí, aqui em Iguatu, por ser uma cidade de interior, a galera sempre fica, tipo, sempre pergunta como é a recepção das pessoas quando eu estou na rua, sendo maravilhosa, fazendo minhas coisinhas que qualquer pessoa normal faz. E, assim, Iguatu acompanhou esse processo, né? Desde a Nicole, atriz, personagem, até a Nicole, mulher trans. E, assim, os olhares falam muito, né?
as pessoas não falam comigo, mas os olhares que elas lançam me dizem muitas coisas. Então, eu meio que aprendi a ler os olhares das pessoas. E aí, na época, né, que eu me colocava enquanto uma pessoa não binária, eu não conhecia outras pessoas não binárias aqui no Iguatu, não tinha conhecimento. E aí eu fui chamada a fomentar alguns espaços e aí começaram a vir pessoas conversar comigo sobre o que é ser uma pessoa não binária, que não estavam se identificando, não estavam entendendo o porquê daquela não identificação com um gênero ou com outro. E aí eu comecei a perceber que eu precisava levar a não binariedade para a galera, né, para geral. Então, na época, eu me identificava enquanto pessoa não binária, porque justamente eu não estava entendendo esse processo que eu estava passando. E aí várias pessoas começaram a me ter como referência também a estudar para se identificar ou não com esse processo. Porque pode ser, não é porque eu esteja usando tal roupa, com uma barba, que eu vá... Ai, pronto, eu sou não binária. Então, não é bem assim. A gente tem que ter um certo embasamento, um certo conhecimento para que a gente possa, de fato, se identificar. E aí a galera sempre vinha com essa questão de me ter como referência. Eu ficava, gente, eu não sei receber isso, porque acho que a autoestima da gata não deixa a gata se ver enquanto uma referência, apesar de várias pessoas me tomar como isso. Mas eu fico muito feliz por ter conseguido ajudar algumas pessoas nesse processo de conhecimento e de estar também me ajudando nesse processo. Agora que eu, de fato, estou vivendo a mulher que eu sou, né? E aí está sendo tudo muito novo, né? Essas questões para mim, apesar de eu já ter tido uma vivência, mas é muito... Os olhares das pessoas na rua agora é totalmente diferente de quando eu usava uma barba e um vestido. Agora eu saio sem barba, com meu cabelo, e aí já é um olhar mais diferenciado. A galera já não... Tem gente que não me conhece, né? A máscara, todo aquele paramento que a gente tem que sair. E aí tem muita gente que não me conhece por conta disso. E quando param, perguntam se eu sou a Nicole, eu falo que sou, e aí disse, menina, que transformação, que mudança, né? Que legal, o que te levou a fazer isso? E eu digo, não, acho que o que me levou a fazer isso é, de fato, viver o que eu sou de verdade. E aí, é mais ou menos isso. Eu tenho me chocado também um pouco com uns olhares que eu tenho recebido ultimamente, inclusive eu tenho conversado com os meus amigos sobre isso. Isso são uns olhares meio tensos e que me fazem questionar muita coisa sobre ser um corpo trans na sociedade, inclusive. Você estava falando aí agora há pouco sobre as pessoas da cidade acompanharem o seu processo de transformação, o seu processo de mudança físico e tal, o cabelo e tudo. E eu estava aqui também fazendo um paralelo sobre como essa cidade ela acompanha o crescimento de uma pessoa, o nascimento de uma criança, e a sua infância, adolescência e fase adulta. É um processo muito semelhante, só que no caso, né, do nascimento, do surgimento, né, dessa nova identidade, na consolidação dessa nova identidade, as pessoas encaram como uma violência, e elas reagem a isso, é como se não pudesse, é como se fosse inadmissível, inaceitável, como se fosse uma afronta, não é? Mas como é importante você manter o cotidiano, você fala assim, eu estou fazendo coisas cotidianas, é a minha presença em coisas simples e comuns que qualquer outra pessoa faz. Eu acho que é ter essa compreensão. Por isso que eu estou tentando nesses papos, né, que a gente tem tido aqui essa semana, sempre fugir daquela pergunta, aquelas perguntas mais superficiais, tipo, quando foi que você percebeu que você era LGBT? Eu falo assim, não, quando foi que você percebeu que você era artista? Quando foi que você percebeu que você sei lá, era do contra, que você ia sabe, resistindo às opressões? Porque eu acho que
não faz muito sentido perguntar isso, né? Eu acho quanto mais a gente perceber a potência, né, da naturalização das nossas presenças em todos os espaços, mais a gente supera aí essas resistências. E o espanto está no outro, sabe? Você é atriz, né? É DJ, você é acadêmica, você está na sua graduação de serviço social e você também é secretária escolar. Ou seja, Sim, você também é trabalhadora, né? E trabalha na educação. Quando a criança tem a oportunidade de conviver com a gente entende como essa viagem na cabeça fundamentalista não faz o menor sentido. Né? Assim, o meu pai ele é pastor, né, da Assembleia de Deus, você veja. Então, o discurso do evangélico da Assembleia de Deus mais tradicional é aquele discurso que a gente já sabe qual é, né? Que LGBT vai querer virar a cabeça da criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, calhou, né? Veio de presente para ele um filho viado, é militante, essa coisa toda, né? E se expõe aquela coisa toda. E ele precisou lidar com isso. É LGBT, mas é o filho dele. Existe um nível de afeto, etc e tal. E aí a gente eu tenho duas sobrinhas, né? São duas crianças, uma tem 3 anos, a outra tem 2. E eles, como eu não moro com eles já há quase 10 anos, depois que as meninas nasceram, eles sempre cobram muito que eu tenha presença na casa. Eles não querem que as meninas cresçam sem a referência do tio, né? Porque a referência do tio era uma foto minha que tinha na parede. Então eu levava a menina no colo, olha, tio, mostrava para a foto. Inclusive, quando eu ia lá, eu falava assim, cadê o tio? A menina estava para a foto, não era para mim. Então eu precisei eles me trouxeram para dentro do ambiente das meninas, das crianças, porque era importante. E eu fiquei pensando, nossa, então aqui a LGBT não é tão perigosa assim. E para essas crianças, assim, elas não vão ser, se forem evangélicos, né, futuramente, não vão reproduzir o pensamento que a minha mãe um dia teve, né? Vão ter uma referência do tio LGBT. Na hora que um pastor disser uma coisa ruim contra o LGBT, ela vai dizer, não, o meu tio não é isso. Então, eu acho que perceber a importância de naturalizar esse processo é fundamental. E aí, eu queria que se falasse um pouquinho também sobre essa sua experiência no ambiente profissional, porque eu imagino que deve ser interessantíssimo o contato nesse espaço e a sua interferência nos mundos que virão a partir daí. Né? Tipo assim, a sociedade que essas crianças, que esses adolescentes vão constituir a partir daí, vai ter uma outra referência, inclusive uma referência afetiva, né, de respeito, de memória. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, antes de ser a secretária, eu fui professora durante 2 anos na educação privada aqui do município. E aí, lembro que no primeiro dia de aula, né, era a minha primeira vez enquanto professora e eu, meu Deus, que nervoso. Eu tinha um dreadzão enorme, tava assim uma barba gigante e aí minha primeira vez assim me apresentando foi dizer o meu nome e que eu era viado. E a partir daí, tipo, meu Deus, um professor viado, como assim? E aí eu percebi esse olhar das crianças do tipo, um olhar de susto, de atenção, de apreensão, sabe? E eu sentia que elas queriam perguntar mais sobre isso, mas elas se continham. Acho que tipo elas não eram ensinadas a perguntar sobre as diversidades. E aí eu fui professor, né, durante 2 anos na escola privada. E aí eles já dentro, na mesma época que eu era professor, também já estava no teatro. E aí eu já me colocava enquanto Nicole em alguns espaços. E eles me viam na rua de uma maneira e me viam na escola vestido de outra maneira. E aí eles começaram a questionar do porquê que na rua me viam de vestido e na escola me viam de calça jeans, de tênis, de camisa. E eu também me perguntava, tipo assim, não sei por que é que eu ando assim, mas eu estou obedecendo uma norma.
estou obedecendo uma norma. Criança é maravilhoso, né? Porque assim, tipo, Sim. por que você anda assim na rua e anda assim aqui? Você, por que mesmo que eu tô... Eles fazem você se questionar também. E aí eles perguntavam se poderiam me tratar como Nicole dentro da escola, e naquela época eu dizia que não. Eu dizia, não, a Nicole é só fora do portão, é só mais no artístico, mas se me verem na rua, pode me chamar de Nicole, fiquem à vontade, mas aqui dentro me chamem por tal nome. E aí, beleza, saí da escola, até hoje eu tenho contato com esses alunos, assim, são os meus xodós. Ai, nossa, eu acho incrível o tratamento deles comigo na rua, porque eles também acompanham esse processo. E aí eu comecei a ser secretária escolar, né, a assumir o cargo de secretária escolar a partir de 2017. Então, desde 2017 que eu estou na mesma escola, num bairro aqui da cidade, num bairro periférico, e aí já, logo no início, já veio esses questionamentos, né? Questionamentos enraizados dentro de mim, que eu precisava quebrar esses preconceitos que eu tinha, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa escola e já logo no primeiro dia que eu estava lá, já vieram, pá, ei, tu é viado? Sabe assim, puf! E eu, gente, e aí eu fui, sim, sou viado. E aí começaram a fazer várias perguntas, né? E perguntando sobre as minhas redes sociais, qual era, se eu poderia dar as minhas redes sociais, porque tinham me visto em tal lugar apresentando num evento. E aí, né, na época que eu comecei a trabalhar lá, eu fiz uma apresentação na parada LGBT aqui da cidade. Então, tipo assim, eu estava quase nua no palco e tudo. E aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar normalmente, eles me reconheceram e tal. E aí, começaram a fazer esses questionamentos de por que, que eu não iria de batom, por que, que eu não tava indo de peruca, né? E aí, eu comecei a me questionar, de fato, por que, que eu não estou indo de batom? Por que, que eu não estou indo de peruca? Se já a sociedade, se a sociedade já me reconhece tanto dessa maneira. Mas aí eu comecei a me questionar sobre isso e também a entender algumas normas impostas que a gente tem que atender, né? Nem sempre, mas algumas questões que eu tinha que obedecer. E aí começaram a vir me questionar sobre postagens, sobre algumas fotos que eu estava postando nas redes sociais, né? E aí vinham com essas perguntas mais, tipo, inocentes. Ai, como é que você acha que a escola vai receber isso? Como é que você acha que as crianças vão lhe olhar e tudo? Eu digo, não, acho que eles vão olhar da maneira como eles estão me olhando agora. Com um olhar de curioso, de curiosidade, de saber o que corpo é esse, que pessoa é essa. E aí, desde quando foi em 2019, que foi o último ano que a gente viveu, de fato, que eu decidi me abrir para o meu corpo de colegas enquanto Nicole, que eu comecei a exigir o tratamento feminino, né, a me colocar enquanto Nicole, que eu entrei nas salas, em algumas salas de aula, né, teve uma sala de aula que eu entrei que a professora já estava falando sobre mim, né, sobre como eu queria ser tratada a partir de então. E eu achei aquilo incrível, porque, tipo, eram as professoras falando sobre mim, conscientizando os alunos de como me tratar, né? E aí teve algumas salas de aula que eu entrei e eu pedi a fala para falar sobre isso. E muitos já disseram assim, não, mas você já sempre foi isso. A gente já sabia que você era assim. Então, nada vai mudar. Então, assim, dos alunos foi um impacto bem mais leve. Eles super entenderam isso aí sim passaram a questionar cada vez mais, a exigir que eu fosse trabalhar de batom, que eu fosse trabalhar de peruca. E aí eu comecei a ir de batom, comecei a usar as roupas mais femininas, né, da maneira como eu achava mais confortável. E assim, eles acompanharam esse processo. E, infelizmente, veio a pandemia, né? Acredito eu que se não fosse a pandemia, eu já teria desconstruído muita coisa dentro da escola, mas, querendo ou não, o pouco contato que a gente tem, que a gente, mesmo que online, a galera já não me trata mais como antes, sabe? Eles não se confundem mais, antes eles se confundiam
com o tratamento e aí pediam desculpa, mas hoje não, hoje é a Nicole, a secretária da escola. Então, por parte dos alunos, a aceitação foi bem mais rápido, né? E aí, tipo, as pessoas questionam também sobre se eu não tenho medo da galera de lá achar que eu influencio, que eu trago influência, que os meninos virem viados e as meninas virem sapatão, né? Na linguagem que eles falam. E eu digo que não, que isso nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer. Eu acho que é importante a gente estar ocupando esses espaços para reafirmar que somos corpos existentes e que a gente está ali para isso, né? É. Tanto que as perguntas que chegam a mim é tipo como a minha família reage, né? Se é peruca, se o meu cabelo é peruca, e pedem os meus batons, e aí eu dou os meus batons, e aí eu vou explicar sobre as minhas perucas, aí eu vou explicar do porquê que num dia eu tô de barba, no outro eu tô sem barba, e porquê que eu, sabe? E aí eu consigo conversar com as crianças sobre isso. E, assim, eu amo trabalhar naquele espaço, eu amo trabalhar naquela escola, naquela comunidade. É uma comunidade que me acolheu muito bem, que me acompanhou também no meu processo. E é uma comunidade, assim, que eu já não me vejo fora dela, mas que eu sei que algum dia eu vou estar fora dela, né, por conta da realidade do meu trabalho. Mas é uma comunidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu fico feliz Nicole, por ser uma mulher. Eu estou terminando. não, Eu claro, fica à fico feliz vontade. por você, uma mulher trans ocupando esse espaço, né? E ao mesmo tempo eu fico triste por ser a única mulher trans ocupando esse espaço. Então é muito complicado você se ver única nesses espaços que a gente deveria ser tantas, né? Mas que a gente entende toda a problemática da sociedade que infelizmente existe e que é quase utópico a gente romper com isso, mas que a gente está tentando todos os dias. E eu acho que eu estar dentro desse espaço traz sim uma referência e uma coragem para as outras meninas e outros meninos trans enfrentar ainda mais a sociedade em busca de estar ocupando os espaços que a gente deveria estar ocupando há muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida disso e eu considero assim de uma importância sem tamanho a sua atuação na cidade, nos territórios da cidade, na periferia da cidade, ocupando esse espaço cotidiano na vida de tanta gente, porque de fato assim a nossa atuação por meio das artes, ela tem um impacto fundamental, né? Genial. Eu estava aqui te ouvindo falar e lembrando de como essa temática do universo transexual vem sendo tocada por grupos e companhias cearenses há muito tempo. Assim. Você falou aqui do trabalho das travestidas, né? Conduzido pelo Silvério Pereira, mas estava lembrando também do trabalho do Grupo Ninho, sabe? O Avental Tudo Sujo de Ovo, eu vi, eu acho que está com mais de 15 anos. E eu estava assim, no ensino médio, e eu lembro de ver aquele espetáculo e assim, tipo, poxa, que forte essa abordagem. Mas, de certa forma, o teatro, a gente encontra com as pessoas que saem direcionadas de casa para nos assistir, Sim. né? Ou que estão ocasionalmente passando, cruzando com a gente na rua durante uma intervenção ou uma performance. Mas essa atuação militante, que extrapola, né, ali o ofício artístico, é fundamental que uma coisa esteja associada à outra. E você encarna isso. Você encarna isso com muita consciência e com muita tranquilidade, como deve ser, não é? Um ativismo de vida, né? Você vai, inclusive, trazendo, não é? Como você fala que você mistura sua arte, sua vida e a Nicole dentro dessa construção que se colocou, não é? Entre a arte e a vida, é como a Conceição Evaristo, né, e tantas outras autoras e autores fazem de escrever, né? Trazer para a arte um pouco dos nossos respiros, das nossas questões, das nossas angústias. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. E aí eu acho isso fundamental, genial. Eu acho isso me agrada muito, sabe? Saber de uma obra
de um artista que extravasa para a vida em militância concreta, em militância real. Com certeza, né, toda uma geração na cidade de Iguatu vem aí influenciada positivamente por um mundo menos violento, Sim. né? Daqui para frente. Então, quero parabenizar também você por essa sua trajetória tão forte, tão potente, tão bonita, mas não está acabando ainda não. Não está acabando, o papo está muito bom. Vamos seguir mais um pouquinho. Você canta, você é Sim. DJ, como que foi essa tua construção artística nesse sentido também? Porque o teatro e a música estão sempre associadas ali, e a gente, às vezes, em cena a gente canta, às vezes faz assim, dá um close, Sim. mas não é para todos, não é para todas esse lugar, né, do canto, esse lugar dessa performatividade, né? E eu, por exemplo, eu não canto, né? Eu adoraria. Eu gosto muito de declamar, de dizer poesia e tal, mas cantar mesmo eu não tenho condição. Eu queria entender também um pouquinho sobre esse teu lugar de cantriz, né? De cantora e atriz. Sim. Adorei o cantriz. Vou usar, peço licença para poder usar isso. Pode usar, tá autorizado. Sempre gostei muito de cantar, também não acreditava na minha voz, de fato. E aí, nas minhas apresentações, eu costumava, vez ou outra, cantar uma música, porque eu achava mais... dava uma atração maior ao espetáculo. Tipo, já começar, a galera tá ali esperando alguma coisa, já começar uma vozona, pá, cantando. Então, eu comecei a trazer a música para as minhas performances. E aí, eu trouxe... eu criei uma apresentação e aí eu sentado com uma amiga minha que faz parte da minha banda, né, da banda que a gente tem, a Bandinja, e eu sentada com ela, Bandinja. Bandinja. E aí eu sentada com ela, eu disse: "Olha, Kelly, eu escrevi esse texto e seria massa se a gente acrescentasse algumas músicas". E aí ela deu uma ideia de música e aí eu comecei a encaixar as músicas ali dentro do texto para ver se dava certo e deu muito certo. Então, a gente teve num espaço que foi construído pelo Instituto Trilhas, lá em Senador Pompeu, e aí a gente apresentou esse texto. E, a partir daí, a gente começou de vez em quando, se encontrar para cantar algumas músicas. E aí, a gente faz parte de um coletivo que, no momento, está inativo aqui na cidade, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, que é o Coletivo Livre TLGBQIA+, que a gente montou, um grupo de amigos, a gente montou esse coletivo, e aí a gente estava preparando o segundo sarau da diversidade, e aí a gente estava meio que atrás de montar uma atraçãozinha para se apresentar naquele sarau e ficar por ali mesmo, né? Vamos só montar uma banda mesmo, apresentar e pronto. E aí sentou eu, ela e um amigo nosso, o David, e a gente começou a ensaiar para apresentar nesse sarau, só que aí não aconteceu o sarau, só que a gente estava tão envolvido com as músicas e com a gente ali, nós três cabeças maravilhosas, três cabeças musicais que cantam, que atuam, que tocam. Então a gente decidiu seguir. E por que não montar uma banda? Por que não sermos cantores e cantoras de uma banda? E aí surgiu a ideia da Bandinja, que o nome nasceu de um erro ortográfico do WhatsApp, que não deixou eu digitar o nome Bandinha, né? E aí eu digitei 3 vezes, as 3 vezes foi Bandinja, e aí a gente, tipo assim, é o destino, é o universo, então vai ficar Bandinja. Aí Eu já ia até a gente... perguntar se tinha um significado, mas agora já está explicado. Pois é, aí a gente deixou temporário, né? Tipo assim, não, futuramente, ao decorrer dos ensaios, a gente escolhe o nome. Tá muito cedo para escolher um nome pra gente. Só que a galera começou a pegar o Bandinja e ficou o Bandinja. Então não tem para mudar. A não ser que uma grande empresa nos contrate, uma gravadora, e aí exige que a gente mude, talvez a gente ainda não mude. E aí surgiu a Bandinja, surgiu a Nicole, cantora oficial. E a Nicole DJ, ela surge a partir de uma crítica que eu fiz num bar que tinha aqui na cidade, que tinha os DJs,
e que eu sempre costumava reclamar que sempre tocava as mesmas músicas e raramente tocava as músicas para as LGBT, e ao mesmo tempo eu começava a questionar, como assim músicas para LGBT? E tem músicas específicas para LGBT, Nicole? Acorda para tua vida, gata. E aí, a partir dessas críticas, teve um dia que o dono do bar disse assim, pois então toca próximo fim de semana. Prepara um set e vem tocar, então. Aí eu, tá bom, querido, vou tocar sim. Aí eu, nossa, e agora? Vou ter que tocar. Como? Nunca tive contato com um aparelho, preparar um set, tem que ter música do início, música no final. Eu disse, tá bom, vou preparar meus pop e vou me jogar para ver se eu sou aceita no público ou não. E aí eu disse, mas eu não posso tocar assim, de cara lavada, né? Já tem muitos DJ, vamos dizer assim, é muita coisa igual. Então vamos dar uma incrementada, vamos botar um picumã, vamos botar uma maquiagem, vamos logo de drag, vamos ver se dá certo esse rolê. E aí eu fui. E aí surgiu a DJ Nick, toquei nesse dia, fui super bem aceita, a galera gostou demais. E eu passei meio que a ser residente nesse bar, no espaço, todo fim de semana, tocando. E aí eu sempre levava os pops, e aí sempre a galera LGBT curtia muito mais o meu set do que a outra galera. Só que eu comecei a perceber que eu precisava também tocar a outra galera, né, de certa forma. E aí eu comecei a trazer as outras músicas também, mas sempre dialogando com todos os públicos. Tipo assim, tá, depois que eu tocar essa música, eu toco a sua. Então, depois que eu tocar minha Britney, eu vou botar o nosso brega funk, a gente dança do mesmo jeito, não tem problema. E aí fui DJ durante um ano, né, DJ Nick. Aí eu comecei a tocar em outros lugares também, em outras cidades, e a galera também começou a gostar disso. E aí já surge eu drag queen. Aí antes da DJ drag Nick, a drag Nicole foi top drag na cidade. E aí aquela tipo assim, não quero ser drag, eu não sei ser drag. Mas aí eu já percebi que nas minhas performances, de vez em quando, eu era uma drag. Então, eu tentei casar uma coisa com a outra. Então, fui DJ drag Nick e toquei durante um ano aí nas picapes das cidades. Mas é isso. E aí, nesse bar também começou a rolar o karaokê. E aí, meio que para dar uma organizada, eu comecei a pegar o microfone, tirar uma brincadeirazinha com o público e apresentar as pessoas. E a galera foi gostando dessa incrementação. Tal hora já estava lá eu apresentando os karaokês nas quintas-feiras. Programação fixa no bar. Sim, aí começava nas quintas, aí sexta tocava, sábado tocava, e foi assim durante um ano. E aí eu conheci muita gente, me abri para outros ritmos também, para outros tipos de música. E aí na Bandindy a gente começou com o intuito de trazer músicas cantadas e criadas por cantores e cantoras LGBT de início. E aí a gente preparou um setzinho, a nossa estreia ia ser ano passado. Só que aí foi naquele período que a gente não sabia se ia fechar, se não ia, como era que estavam os casos. Tanto que a gente começou a divulgação da estreia da banda, mas não aconteceu. Infelizmente, a gente teve que fechar de fato. Mas aí, ano passado, em outubro, a gente estreou em live a nossa banda, com o repertório que a gente escolheu na época. E aí foi muito bem aceito pela galera, muita gente se identificou bastante. E aí a gente começou a pensar no segundo repertório para uma segunda apresentação. E a gente está nessa construção ainda, a gente começou a compor nossas músicas, a gente já está nesse processo de compor música. De vez em quando rola uns batuques, já manda no grupo. Olha, gente, esse batuque dá uma música bacana. Ai, que tem esse texto que eu criei, que dá uma música. E a gente está nessa construção. E a gente já se apresentou em programas de TV aqui da cidade e tal. E é muito massa ser cantrica. Olha, eu tô louco para receber logo essa vacina, poder circular pelo estado e a gente poder se encontrar aí para um show da Bandindy, aí a gente tomar uma cerveja nesse bar, você discotecando. Eu tô ansioso, hein? Adorei demais ouvir as suas histórias. E eu acabei, acho que no começo eu esqueci de fazer meu cumprimento ao Instituto Trilhas. Eu queria deixar aqui o agradecimento à produção, à realização desse evento pelo Instituto Trilhas. Essas rodas de conversa virtuais, elas antecedem o Festival Sertão Diverso, que tem uma programação incrível, toda nas redes sociais
do Instituto Trilhas. Você que está acompanhando o nosso papo aqui, não deixa de curtir, seguir o canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, tem um sininho, você vai ver aí, se aperta, né? E, enfim, Ismael, muito obrigado pela confiança e pelo convite para estar aqui tocando essas conversas. Olha, foi Senador Pompeu, Quixadá, Tamboril, agora estamos em Iguatu, tudo sem sair de casa, que delícia. Esses dias a gente conversou, recebeu aqui na roda de conversa, Nicole, a Vandi, lá de Tamboril. E aí ela contou uma história que eu achei genial, porque ela faz drag, né? Faz marcação de quadrilha, junina e tal. E aí no currículo dela, na biografia dela, coloca essas coisas todas e coloca que ela é operadora de máquinas pesadas. Eu falei assim, bem, eu preciso perguntar, como que é isso? Como que foi isso? Como que você, de repente, marcador de quadrilha junina e operador de máquinas pesadas? Claro, né? É óbvio que é possível, mas eu fiquei curioso de saber. E ela conta essa história de que ela fez um curso de operação dessas máquinas e ela aprendeu a operar 4 tipos de máquina. E nessa formação, nesse curso, ela ouviu o comentário dos caras, né? Ah, esse viado não vai saber fazer isso, esse viado vai virar esse caminhão, esse trator. E os caras enchendo o saco, né? Aí ela pegou a terra, cavou a terra e jogou nos caras. Eu falei assim, gente, eu amei essa história. Eu ia, inclusive, finalizar no nosso bate-bola rapidinho aqui, pedindo para você dizer uma situação em que você fez a Vand, né? Que é, no caso, jogar a terra em cima dos machos uó. Mas eu acho que você já disse isso quando você deu esse baile aí no bar, né? Ah, você está reclamando aqui do meu set, por que você não toca? Não só tocou, como virou a Movimentei a atração. noite do bar, virei assim, apresentadora, DJ, já tava ali tomando de conta do bar, tanto que a galera ficava tipo, ai, tu vai tocar esse fim de semana? A gente vai só pra ver você tocar. E eu, tipo, gente, vai ver os outros também. Ah! Tá fazendo a linha, né? Tipo, ai, vai Já por você fazendo a linha. também, não vai só por mim, não. Olha, Mas, Nicole, eu foi. quero andar com você no recreio, viu? A gente vai Ai, aprontar muito em vamos, Iguatu. vamos. Assim que puder, me aguarde. E eu estava lembrando aqui que a gente falou sobre criança, sobre LGBT, essa coisa toda da performatividade. Iguatu tem uma praça da criança que poderia muito bem ser uma praça LGBT, né? Que Sim, tem o todo mundo arco-íris. comenta. Tudo para mim. Porque, tipo, tem um arco-íris enorme na praça. E, tipo assim, Praça das Crianças, ai, me poupe. De vez em quando a gente comentava espaços lá e de rodas de conversa, de apresentações. E então, sempre que tinha eventos LGBT na cidade, era um ponto. Então, a galera LGBT ia para lá para tirar fotos e tudo. Porque é um ponto turístico da gente, essa praça. É maravilhosa. Nicole, eu queria finalizar o nosso com 3 perguntinhas, jogo rápido, um bate-bola aqui entre nós. Eu queria que tu me dissesse uma música que você gostaria de ter escrito, composto. Vixe, ai, tem muitas, mas eu gostaria muito de ter composto Maluco Beleza, de Raul Seixas. É uma música que eu carrego para sempre na minha vida. São 2, na verdade, Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante, assim. Meu pai me apresentou Raul Seixas, então eu carrego Raul Seixas para sempre na minha vida. E são 2 músicas que eu gostaria muito de ter feito a composição. Que massa. Achei excelente sua resposta. Nick, quem me diz assim uma pessoa, eu vou dizer acho que uma é muito pouco, eu vou te dizer 2, né? Pedir 2 pessoas que você queria muito abraçar. Ai, gente. Ai, pesado. Não sei, nesse período as pessoas, enfim. Eu ia dizer 2 nomes, mas eu já cheguei a abraçar essas 2 pessoas, mas eu queria abraçar novamente, mas aí eu vou dizer nomes. Eu ainda não abracei, queria muito abraçar a Fernanda Montenegro, por toda a referência que eu tenho dela.
E a segunda pessoa, no momento, pode ser clichê, mas eu queria muito dar um abraço na minha mãe, no momento, assim, sabe? A gente chegou a se ver no final do ano passado, mas no momento eu queria muito dar um abraço nela, assim. Pode ser clichê, mas é uma pessoa que eu quero dar um abraço, é na minha mãe. Porque nunca mais eu abracei ninguém, tipo, chatice, que chato isso. Eu não esperava uma resposta diferente. Para finalizar, assim, esse nosso bate-bola, esse nosso jogo rápido aqui, é, não dá vontade de terminar. Não estou conseguindo pensar porque não estou com vontade de terminar, viu, Ismael? Tá muito pouco o nosso tempo. É, te perguntei uma música que você gostaria de ter escrito, te perguntei pessoas que você queria abraçar. É, É porque talvez, né? Eu tô com saudade. Acho que a gente vai ter que estender esse projeto, Ismael. Vamos depois conversar sobre isso. Nicole, me conta uma situação que você viveu e que você, se você tivesse a oportunidade de voltar o tempo, você viveria do mesmo jeito. Nossa, eu acho que quando eu reuni meus amigos, a gente estava, né, entre amigos na praça aqui em frente aqui de casa, e eu estava no início do processo de retificação de nome e eu pedi para eles não me abandonarem, porque sozinho eu não iria conseguir. E aí, meu Deus, minha gata. E aí, eu voltaria para esse local novamente, faria tudo de novo e agradeceria por eles não terem soltado minha mão nesse momento, assim, porque eu só consegui retificar o meu nome em todos os meus documentos, porque eles ficavam ali em cima, me cobrando, vai, vai. E é isso, eu voltarei para esse momento. Foi um momento Ah, muito importante, ah, porque eu considero que foi uma divisão de pessoas, de água, de mundos e de vivências foi a partir desse momento. ai, gente, eu tô já com saudade. Não vou mentir. Também! Nicole, muito obrigado pela generosidade, por Eu compartilhar suas histórias, por compartilhar essa sua força, essa sua vivência. Eu espero muito, muito, muito que a gente, de fato, consiga se ver livre desse horror que está aí destroçando o país, a gente consiga vacinar todo mundo, a gente consiga superar a fome, a gente consiga abraçar quem a gente quer, a gente consiga, apesar, né, da cabeça tão angustiada, a gente conseguir criar coisas, né, que outras pessoas tenham vontade de, poxa, por que eu não criei isso? E que a gente consiga manter a nossa postura e a nossa certeza. Como você teve a certeza conversando com seus amigos e se precisasse viver outras 500 vezes, você manteria. Tem um poema do Mário Benedetti que é Defender a Alegria. E ele é um poema longo, eu não vou lembrar todo, mas ele fala sobre defender a alegria como uma bandeira, defender a alegria como uma trincheira, defender a alegria como uma certeza. Eu acho isso fenomenal. Defender a alegria como uma certeza, defender a alegria como um direito. Eu queria finalizar essas nossas rodas de conversa indicando esse poema e compartilhando um pouco sobre isso, porque a gente, que é LGBT, a gente defende essa nossa pulsação de vida como quem tem certeza. A gente tem certeza de que é isso mesmo, que não vale a pena a gente viver a nossa vida se não for para ser quem a gente é. A gente vive essa nossa pulsação de vida como uma trincheira, e são muitas guerras que a gente enfrenta nessa nossa trincheira. E a gente tem total compreensão de que a gente vive essa nossa pulsação de vida como um direito. Que todas as pessoas que te olham, te seguem, te acompanham, tenham aí
essa possibilidade de viver a alegria delas como um direito, como uma bandeira e como uma certeza. Muito obrigado. Deixa o teu beijo aí para todo mundo que está assistindo. Ai, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Me senti a Xuxa agora. Não, mas eu queria agradecer esse momento. Foi um momento muito bom. Estava com saudade de participar de momentos assim. Agradecer mais uma vez o convite do Instituto Trilhas, de estar participando mais uma vez das suas programações. Da vez que eu participei, eu levei o espetáculo que eu falei, né, que eu criei com minha amiga, e também toquei lá no evento. E Ismael, assim, tem um carinho muito grande por ele, é uma pessoa maravilhosa. Agradecer a você, enquanto entrevistador incrível, que eu não sei se você lembra, mas eu te conheci, se eu não me engano, em 2016, em um encontro de serviço social que teve na UES, que acho que foi em 2016, que você fomentou um grupo de debate sobre essa questão de cultura e LGBT. E foi o meu primeiro contato que eu tive contigo. E aí, sempre que eu te vejo nos lugares, eu lembro, eu conheci ele nessa época. Então, ele foi importante em algum momento da minha vida ali. Mas agradecer a todo esse momento. E foi um espaço muito incrível. E que as pessoas consumam mais os artistas LGBTs, que nos assistam, que nos escutem, que nos divulguem, que tenham carinho e que tenham gosto de dizer que é da nossa, que faz parte, que mora na cidade que a gente mora, né? Que tem orgulho de morar na cidade que a Nicole mora. E é isso, se orgulhem da gente, nos respeitem, nos deem direito da gente existir e resistir na sociedade. É isso. Nicole, um beijo grande. Eu queria mandar um beijo para todo mundo de Iguatu, da Hortite, a galera do movimento LGBT. Eu tenho um amigo muito querido que é de Iguatu, que é o João Paulo. Ele está morando em Fortaleza há bastante tempo, mas é um querido. Eu queria mandar um beijo para ele também, para a família dele. E eu espero que a gente possa se encontrar logo, logo, para além do virtual. Um beijo grande. Um abraço para o Ismael, nosso amigo Ismael, para todo mundo que compõe o Instituto Trilhas. E não percam o Festival Sertão Diverso nas redes sociais do Instituto Trilhas. Um beijo e até já. Tchau.